Eu sempre vejo você falando que gênero e sexo é a mesma coisa, que o cromossomo XX, XY e tal. Quando você nasce, é o seu cromossomo que define se você vai vestir rosa, se você tem que sentar com a perna fechada e se você vai brincar de panelinha e bonequinha? Um homem vestir rosa, o que determina ele ser homem? Não. Não. Eu te fiz uma pergunta. Sim, mas é que sua pergunta não faz sentido. Claro que faz. Não faz. O ponto é o seguinte, existem marcadores biológicos que determinam o que é um homem e o que não é. Realidades físicas que são impostas pela própria natureza. E essas realidades não podem ser negadas em nome de uma ideologia. É isso. Mas gênero não é uma ideologia. É. Não existe ideologia de gênero. Existe. Se existe uma ideologia de Vocês gênero... chamam de perspectiva de gênero, mas uma teoria que você cria no gabinete, você não prova empiricamente, cientificamente, e você impõe para a sociedade uma ideologia. Se existisse uma ideologia de gênero, ela seria o que a gente vive agora. Porque é agora que a gente é obrigado a se comportar de uma determinada forma quando a gente nasce mulher, fêmea, e a gente é obrigado a se comportar de uma outra determinada forma quando a gente... Então, isso pra mim é uma ideologia de gênero. Tem um livro, chama Why Genders Matter, e nesse livro ele cita um estudo que coloca meninos e meninas para brincar com brinquedos, e os meninos têm uma disposição a brincar com brinquedos de soldado, carrinhos, e as meninas optam mais por bonecos. Não, etc. isso não é natureza. Não, acontece. Esse estudo foi feito, tá? Se quiser, pode ler o livro. Why Genders Matter. Não, depois eu quero ver, porque então, nem todos os estudos representam a realidade. É verdade, principalmente os feitos por ONGs financiados pelo SUS. Mas esse aí que aí você... não é publicado na universidade, não é revisado por pares. Você concorda. Estudo que não é revisado por pares, pra mim, é panfleto político. E esse aí foi com todas as revisões. Ele já é um artigo científico. Sim, é um estudo científico. E para além disso, eu vou fazer uma pergunta aqui. Já vou fazer uma pergunta. Uma pergunta que também você não conseguiu responder direito do aborto também, e agora você também não vai conseguir responder, eu tenho certeza. Você é uma feminista, diz defender as mulheres, eu quero que você defina pra mim o que é uma mulher. Ah, eu sabia. Posso te fazer outra? Define pra mim o que é ser um homem, aí depois eu vou falar pra você o que é ser uma mulher. O homem é um ser humano, um homo sapiens do sexo masculino. Só? Então, define agora você, uma mulher. Então, um homem, ser humano, homo sapiens do sexo masculino, se ele gosta... Não, responde minha pergunta. Define uma mulher. Depende, você tá falando do sexo ou você tá falando do gênero? O que é mulher? Porque assim, no sexo a gente nascer, né, com a... Não consegue, né, definir? Consigo. No sexo, lógico que eu consigo. Então você que fica aí, define. Então define. Parece um menino de 15 anos, lacrador. Então define. Sexo e gênero são coisas diferentes. Então, se eu for definir pelo sexo é uma coisa, se eu for definir pelo gênero é outra. E o que é gênero? Gênero é uma construção social, psicológica, cultural, que define comportamentos e que define sentimentos. E aí, você não tem como colocar as duas coisas numa mesma caixa. Elas são a mesma coisa. O gênero é aquilo que a gente aprendeu a ser. Né? A gente aprendeu que ser mulher é ter uma disposição natural para cuidar do lar. Eu não tenho essa disposição, então eu não sou mulher? Continua. Responde pra mim. Você não respondeu a minha pergunta. Eu respondi. Gênero é teoria. Sexo é fato. Você não consegue provar pra mim. Me mostra um estudo científico que comprove a ideologia de gênero. Gênero é uma questão psicológica. Você não Me mostra um estudo científico. Você não tá Isso chama disforia de gênero. Você não tá levando tem que ter em acompanhamento consideração... psicológico e psiquiátrico. Não. Tem um Se você não se identifica com o seu sexo, você tem disforia de gênero, você precisa de acompanhamento psicológico. Não. Tem um psicanalista, psiquiatra norte-americano chamado Robert Stoller. Uma criança com disforia de gênero não precisa. Psicanalista e psiquiatra norte-americano chamado Robert Stoller. E ele tem a teoria dele com relação a isso. Ele foi muito importante para esse tema. E ele fala isso. Estado biológico é uma coisa, gênero é sentimento, pensamento, comportamento, fantasia relacionada à masculinidade ou feminilidade. E não necessariamente os dois andam juntos. E por que você tem que ser considerado como uma disforia de gênero e você tem que ser tratado como uma pessoa doente que precisa de um tratamento só porque você não se identifica com aquilo que foi imposto pra você como sendo masculinidade ou feminilidade? Se eu for uma pessoa magra, mas eu achar que eu sou gordo e parar de comer por conta disso e falar que quero fazer uma cirurgia bariátrica e arrancar um pedaço do meu estômago. É diferente. Nós temos que permitir que isso aconteça? É diferente. Ser magro... Por que a diferença? As pessoas se mutilam por acreditarem que... Ser magro ou ser gordo é uma coisa que tá explícita no seu externo. Da mesma forma. Gênero, não. Da mesma forma, homem e mulher. Não. Nasce com pênis, nasce com vagina. Sim, homem e mulher nesse sentido, sim. Mas a mulher não. pode ter filho, homem não. Mulher menstrua, homem não. O gênero não, Lucas. Gênero é outra coisa. Você citou gênero, você citou um monte de coisa. Agora eu vou repetir mais uma vez. Me define em poucas palavras. Mulher. O que é mulher?
Gênero ou biológica? Do jeito que você quiser. É o que eu acabei de falar. O que é mulher? Ser mulher no gênero é uma construção social. Tá, o que é mulher? A mulher em si, como é que eu identifico uma mulher? O que é uma mulher? Hoje, na nossa cultura, a gente vai identificar ser mulher de uma forma. Se eu for pegar uma outra cultura lá na África, se eu for pegar uma outra cultura em outro lugar, vai ser outra coisa. Então é fluido. O que é ser um homem? O que é ser um homem, por exemplo, os homens na corte francesa, eles usavam peruca e usavam batom. Tá. E você consideraria isso uma atitude de homem hoje? Não, continua. Não é esse Não, ponto. eu te fiz uma pergunta. Não é esse ponto. É claro que é Isso esse não muda ponto. o fato de que o homem é mais forte e que se o homem for pro ringue com uma mulher, ele vai machucar ela. Não necessariamente. Sim, necessariamente tem homens sim. que são mais fortes e tem mulheres que são mais fortes. Então você concorda que uma mulher suba no ringue com um homem? Depende. Depende? Depende. Se forem medidos os fatores importantes que eles ficam ali meio que em igualdade, porque mesmo quando um homem vai subir no ringue com outro homem, ele não pode ir com um homem muito mais forte que ele. Eles vão ter limite de peso, eles vão ter vários limites estabelecidos. Tá. Se os limites estabelecidos estiverem ok, o homem e a mulher estiverem ali mais ou menos... Tem vantagens biológicas que não tem como abrir mão. Altura, envergadura, densidade óssea, capacidade pulmonar, tudo isso pelo fato de uma pessoa nascer homem, ela tem vantagens. Eu vi você debatendo com o pessoal lá naquele podcast que você falou, e assim, eu realmente não tenho conhecimento profundo sobre isso, mas eu vi elas falando sobre a questão do hormonal, que eles fazem, né, a injeção de hormônios e que isso modifica muitas coisas. Eu não vou debater isso com você, porque não é um tema que eu consigo me aprofundar. O que eu consigo entender é que gênero e sexo não são a mesma coisa. Tá. E em poucas palavras, o que é mulher? Como eu identifico uma mulher? Eu já falei pra você, Lucas. Como? Uma mulher biológica, você vai identificar pelo cromossomo, pelo fator, pela genitália, desde que ela não tenha feito nenhuma alteração. E qual a diferença de uma mulher biológica para uma mulher de gênero? Toda. A mulher de gênero, ela é um comportamento, é um sentimento, é outra coisa. Então, o mero fato de eu me sentir uma mulher, me torna uma mulher? Se você se identifica assim, não é? Se você se sente assim, você qual defende a Lei Maria da Penha? Claro. Um homem, então, ele tem que ser responsabilizado com o maior rigor da lei por ser homem se liga de uma mulher. Olha, eu sei pra onde que você tá querendo levar essa conversa. Não responde. Não, eu quero falar uma coisa pra você primeiro. O Brasil, fazem 15 anos que o Brasil... é o primeiro país, é o país que mais mata transexuais no mundo. Sim. Tá? Eu vejo você levando, qual estudo por exemplo... isso aí? De onde vem esse dado? Eu vou pegar daqui pra você. Eu vejo, por exemplo, você falando com relação... É uma coisa que eu acho tão ridícula, que toda vez você discute, que é o banheiro unissex, que é uma coisa absolutamente ridícula, sabe? Porque você vai levar isso pra um lugar como se as pessoas que fossem transgêneros, elas fossem pessoas abusadoras, pessoas... que agridem, e não é isso que a estatística mostra. As pessoas estão sendo agredidas e abusadas dentro de casa por famílias tradicionais brasileiras, as quais você defende. Inclusive, eu trouxe uma coisa aqui que eu queria ler pra vocês, porque isso aqui é complicado, sabe? Peraí, só um minutinho. Mas você não respondeu a minha pergunta, né? Pra eu poder concluir meu raciocínio. Tá, eu já vou responder pra você. Porque eu não tô respondendo a sua pergunta porque eu tô entendendo pra onde você tá levando. E eu tô achando isso... Mas pode ser que pra onde eu estou te levando seja exatamente o que expõe uma contradição. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever pra não perder nada do Redcast aqui no YouTube.